Claro, tem sem dúvida que acidente acontece, mas em situações que vamos ver quais são essas situações. Quando hoje me deparei, até me espantei, comecei a responder e depois parei e deixei de falar. A pessoa envolvida no acidente, que aqui está o jovem Júnior, Arnaldo Júnior, me relatou que realmente ele estava ciente das suas irresponsabilidades, mas que eu não me lembrava do passado, que eu já tinha esquecido do que tinha acontecido comigo, com o meu carro, no período político, que meu carro estava adesivado e que ali poderia ter sido julgado na justiça. Bem, respondi para ele e repito: acidente acontece, detalhe, o carro era meu, não era de nenhum órgão público. Outro detalhe, as pessoas que lá estavam, que infelizmente chegaram a falecer, eram também minhas parentes, eram tia, prima. Então, realmente, acidentes acontecem. E eu falei para ele, volto a repetir aqui: não tenho medo de chantagens, não tenho medo de nenhum tipo de chantagem que venham me fazer ou quererem me calar. Como bem o Tiro Lipa falou, que o vereador Batista, é o vereador polêmico, é o vereador de língua solta. E eu também me considero um vereador de língua solta, porque eu não tenho medo de falar o que eu penso, eu não tenho medo de falar a verdade. E eu volto a repetir que aqui nessa casa várias vezes eu falei: quando eu falo, eu tenho como provar. Eu não vim para esta casa, eu não vim para esta tribuna falar asneira e nem dizer eu acho. O eu acho fica na dúvida. Então, quando eu falo, eu provo. E se eu provo, eu vou atrás. Então, para que não aconteçam coisas erradas, que infelizmente houve esse acidente, que se não tivesse acontecido, ninguém nem teria sabido que esse carro estava em Teresina, que graças a Deus, como o Bíblia relatou, ele está aqui sã e salvo. Graças a Deus, isso é muito bom. Não só ele, como eu acho que alguma outra pessoa que vinha também no carro, que eu tenho certeza que nem eu, que ninguém deseja mal a nenhum dos que estão aqui, muito menos quem mesmo queiram derrubar através de algumas polêmicas e através de algumas falas. Então eu não fico repreendida por nenhum tipo de ameaças ou tipo cala a boca. A vereadora Girlane continua desde o início, venho denunciando. E eu repito, eu só vou parar de denunciar no dia que não tiver nada para eu denunciar. Aí a Girlane cala. Mas enquanto isso, e eu estou vendo que isso vai demorar muito, porque do jeito que anda o barco, ainda tem muito para ser consertado. Vereador, eu acho que, no meu entender, nesse momento não está havendo denúncia. Nós estamos fazendo uma crítica para que seja corrigido. Corrigido, esse foi o meu caso. Eu não protocolei nenhuma denúncia junto à justiça. Não pode na cintura, porque, olha, esse momento de oposição, eu passei, mas só que eu digo aonde eu chego. Eu uso a calça jeans e calça bota. E você, como mulher, faça a mesma coisa. E eu só não sou homem, mas eu calça jeans e calça salto e ando bem direitinho como se tivesse com a bota. Como é que ele faz com o rabo de galo? Seria um problema, vereador. O negócio é pesado. E outro detalhe, não sou homem, não uso calça jeans, mas tem um pai que é homem, usa calça jeans, só não usa bota, mas usa calça jeans. E tem um irmão, tem todo mundo que eu acho que não vai precisar disso, porque eu tenho certeza que não há nenhuma necessidade realmente, e que eu, como mulher, sei, até pelo menos na palavra, eu sei me defender. Eu sei me defender. Quando for para pedir ajuda, ou qualquer um que seja, ou meus familiares ou não, vou pedir, porque eu não me envergonho disso. Então, eu estou aqui. Quando for para fazer denúncia, farei. Quando for para fazer uma crítica, farei. Quando for para fazer um elogio, da mesma forma, farei. Então, fica aqui meu pronunciamento. Boa noite a todos. Essa permissão à parte, inclusive, aqui,
tem que ter admiração por ele, como joga. E nós colocamos aqui ontem a respeito do acidente, não foi exatamente a questão nem do Júnior. Teve uma atitude dele, foi uma questão que os carros são colocados pela prefeitura e entregaram para ele. O errado foi quem entregou. Ele foi que se antecipou e entendeu de forma errada. Nós colocamos foi a questão da prefeitura entregar o carro para o. E que não foi nem mencionado o nome de quem estava no carro. O problema que foi debatido aqui ontem, que foi falado, foi a questão do veículo. É o que eu sempre digo aqui. Eu também admiro o Júnior do trabalho do Sebrae e quero dizer para ele que em nenhum momento a vereadora mencionou o seu nome. O que acontece muito em Porto é o seguinte: eu sou do lado do prefeito. Até no dia que ele quiser. Né? Agora, porque eu sou do lado dele, não é obrigado eu aceitar as atitudes. Aí eu faço a crítica construtiva, aí o gato do babão, todo gato do babão. O babão é o incompetente, não sabe nada, não faz nada, não aprende nada, não sabe nada. Aí conta a história distorcida. Quando chega lá no Júnior, no Pedro, no Miguel, está feito a confusão. Outro dia eu estava na roda, disseram que o Joel tinha chamado aqui o Maninho de sem vergonha. Eu digo, não, nunca chamou. Ela, não, mas não, você não é meu adversário. Mas ele fez a crítica de outra forma, não foi chamando de sem vergonha. Quer dizer, as pessoas muitas vezes, para fazer a intriga e o bajulamento, distorcem a história. Aí você perde um amigo, né? Porque cada pessoa tem um temperamento. Eu sou igual a você, só tenho meio que perder, mano. O resto é para mim. Não tem conversa. Foi exatamente isso que foi falado. Em momento algum foi falado que foi o Júnior que deixou de ser o Júnior, que foi fulano cicrano. O que foi debatido foi a questão do veículo estar lotado para o Conselho Tutelar, sendo que esse veículo tinha que permanecer no Conselho Tutelar por 24 horas. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, em qualquer instante, ele recebe denúncias. Em qualquer momento, ele precisa fazer uma diligência até junto com a polícia. Então, esse era o momento que o carro, o veículo estivesse lá. Não porque seria o Júnior, como bem o vereador Paulo falou. Poderia ser o Júnior, ou o Pedro, ou o João. Não importa, o que importa é a situação onde está. Não é que seja o pessoal, não. Que momento algum que eu já falei aqui, vou repetir, eu não tenho problema pessoal, nem com o prefeito, nem com o vice-prefeito, com nenhum dos vereadores, com ninguém que é envolvido em política. Jamais. As pessoas às vezes confundem as coisas. Não sabem diferenciar política de convivência social, convivência humana. E eu, particularmente, me dou muito bem com todos. Sempre cumprimentei, continuo cumprimentando, conversando quando é possível. E não vou deixar de fazer isso. Às vezes as pessoas confundem e falam: Girlane, eu não entendo que na hora da sessão, quando termina a sessão, vocês estão todos juntos conversando. Ora, o que tem demais quando terminar a sessão?